Igor, bom dia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem? De onde é que surgiu essa ideia de vocês do IFES trabalhar com as algas marinhas enquanto adubo, transformar em adubo? Ei, Patrícia. Bom, me formei no IFES, né, Campus Piúma, sou engenheiro de pesca. Lá dentro existem matérias, como uma matéria chamada Cultivo de Algas, onde a gente entende o potencial ali desse recurso pesqueiro, e toda a sua biotecnologia, né? Uhum. E com isso eu comecei a me interessar ali por esse recurso pesqueiro, né, que é muitas vezes visto como lixo pelos pescadores, pelas marisqueiras, né? Só que ele tem um grande potencial biotecnológico, tanto para o mar, né? Eles são fonte ali de nutrientes, para outros seres marinhos, para os peixes, né? E eles fazem também um sequestro de carbono, no mar. Então, existe um grande potencial com as algas marinhas, né? Uhum. E Aí daí, quando a pode gente falar. pensa, só uma pergunta antes de você terminar a explicação. Essas algas são aquelas que a gente encontra, por exemplo, na beira da areia, que às vezes a maré traz, ou que vai junto com a rede de pesca ou com o arrasto dos pescadores, é isso? Isso mesmo. Hum. Elas chegam, elas se desprendem, dos bancos, né? Que existem bancos ali no oceano, e com a maré elas chegam até a praia. E muitas vezes as prefeituras não sabem como utilizar essa alga da melhor maneira possível, né, de forma sustentável. Então, ela é descartada, muitas vezes é descartada ali nos aterros sanitários, sem que a gente consiga estudar ali o potencial biotecnológico, a biodiversidade de espécies que existe nessas algas, né? Então, Uhum. são essas mesmas que chegam na praia ou nas redes dos pescadores. Ou seja, material orgânico rico. Riquíssimo, né? Rico em nutrientes, em vitaminas, em ácidos algínicos, né? Que são uma grande fonte importante para o agronegócio, para as plantas, né? Então, ela tem um grande potencial de diversos setores, né? Ela pode ser também utilizada como fármacos, né? Como alimentação de animal, alimentação humana, e a gente usa ela no momento para o agronegócio, né? Para as plantas, a gente está testando ela no café, alface, tomate, aqui no IFES de Alegre, né? Uhum. Então a gente está entendendo bem esse potencial das algas. Bom, e elas são sólidas, né? A gente vê essas algas, a gente consegue pegar essa alga. Mas vocês transformaram ela enquanto adubo líquido ou elas continuam nesse estado sólido? Como é que funciona essa transformação? Bom, a gente faz a coleta dessas algas nas praias, né? A gente leva para o IFES, Campus Piúma, onde a gente faz o processamento, a gente começou tudo, né? Uma base de processamento e a gente transforma ela em líquido, né? Em bioestimulante líquido, para uma melhor aplicação ali nas lavouras, né? Então ela pode ser aplicada via foliar, via solo, e a gente transforma ela em líquido. Uhum. Isso no próprio laboratório do IFES, lá de Piúma. Isso, tudo começou no IFES, né, em 2021, onde eu participei também de algumas iniciações científicas, né, com alga, projeto de pesquisa, junto com o meu orientador, professor Tiago Holanda, onde a gente foi entendendo como transformar ela em líquido, né, em fertilizante. Então, tudo começou dentro do IFES. Hoje a gente está incubado no IFES de Vila Velha, né, que é com a parte química, onde a gente Uhum. melhorar os protocolos, né, das algas. Vocês recolhem e trituram, misturam com algum tipo de. Tem que misturar com líquido, não? Ou só triturando ela já Com se água. transforma É num como se fosse um líquido? suco. Aham. Esses dois produtos, né? A gente tem ele em pó, são as algas em pó, né? Que a gente tritura elas, e tem o líquido, que é quando a gente mistura com alga, e tem uma receita que a gente usa para poder ter maior tempo de prateleira, né? Uhum. Então a gente está justamente fazendo essa parte de protocolos, de melhorar as metodologias de extração, porque a gente consegue fazer vários tipos de extração com as algas, né? E como é que é? Vocês regam, borrifam? Vocês estão fazendo experimento num plantio de café. Por enquanto é experimento, né? Por enquanto a gente está na parte experimental. Hoje a gente tem um grande parceiro produtor, que é na Alta Mogiana, lá em Franca, São Paulo, onde a gente já está testando desde o ano passado, lá com esse fazendeiro, né?
que é um café arábico, um café especial, e a gente está justamente buscando esse resultado. Lá ele está gostando bastante dos resultados que ele teve no ano passado, e agora a gente está indo para outro tipo de experimento. Como o que, por exemplo? A gente está testando agora mais alface, tomate, a gente vai testar também milho, né, trigo, para a gente ter outras culturas também validadas, né? Uhum. Para ver Bom, se cresce raiz, cresce as folhas. Uhum. Pode falar. Ele está usando esse adubo experimento numa parte da plantação dele, não é na plantação toda, né? Isso, a gente tem 50 hectares lá que a gente está testando, né? Já tem quanto Também tempo o teste? foi em agosto do ano passado, né? A gente está aí começando uns 6 meses de teste, né? Uhum. Já deu para sentir o sabor do café que está sendo testado nesse espaço? Muda alguma coisa ou não? Qual é a reação que a planta está trazendo para vocês para mostrar a positividade do teste? Isso, o café, ele é uma planta que demora um pouco mais para a gente ter Uhum. esse resultado, não é igual um alface, assim, mas a gente espera ter essa melhor qualidade ali no café, né? Aumentar os pontos do café, no aroma, no sabor, para a gente justamente ter esse resultado na parte sensorial, né? E também nas plantas, o crescimento ali dos nós, mais folhas, para ela aguentar fazer uma fotossíntese melhor. Então, a gente tem esses dois resultados que a gente busca, tanto na planta quanto no fruto, né? Na Uhum. melhor qualidade da pontuação do café. E aí, de repente, alguém está pensando, mas qualquer adubo faz esse tipo de coisa. Qual é o grande diferencial do adubo das algas para os que já são utilizados ultimamente no plantio do café, por exemplo? Bom, as algas, elas têm grande quantidade de alginatos, né? E Uhum. fito-hormônios de crescimento, que têm muita importância para as plantas e a gente não encontra ela em fertilizantes organominerais, né? Em fertilizantes químicos. Além disso, ela leva vida para o solo, né? Elas são meios de cultura ali para os micro-organismos, as partes biológicas, né? Elas têm compostos biologicamente ativos, então ela cria mais vida para o solo, melhorando, regenerando o solo, né? Agora a gente está em São Paulo justamente trabalhando com essa agricultura regenerativa, né? Que é uma agricultura para a gente regenerar os solos que estão degradados devido a essa grande quantidade de fertilizante químico, né? Uhum. Então esse é um grande diferencial, além de ser brasileiro, capixaba, e ser uma melhor logística aqui para os fazendeiros, porque a maioria das algas, o Brasil ele já importa muita alga, né? Só que ainda Uhum. não existe produtores que consigam entregar esse produto de qualidade. Então a Algas Bio, que é a startup que a gente criou dentro do IFES, ela vem para solucionar esses problemas, né? Uhum. Levar um fertilizante sustentável para a agricultura. Olha, nós já temos participação dos nossos ouvintes aqui, Igor. A Neuza está aqui dizendo, olha, ouvindo a entrevista sobre algas, lembrei do livro de Júlio Verne, Viagem ao Fundo do Mar, e a importância de alimentar as algas. Isso aí. É, As algas, elas são alimentadas, elas também estão tendo assim um grande boom de algas pela questão dos rios, né, que tem muita quantidade de fertilizantes. Então elas chegam para o mar e esses fertilizantes no mar, eles fazem com que as algas cresçam ainda mais, né? uhum, Então as algas também têm esse potencial no mar de fazer esse sequestro dos nutrientes em excesso, né? uhum. E são incorporadas ali na biomassa e faz com que ela cresça. Né? Isso é importante. As algas pro oceano, elas têm uma grande importância, né? Elas são fonte de alimento para outros peixes, para os alevinos, né? Elas Uhum. servem como abrigo também para muitos seres e fazem um sequestro de carbono, né? Que são os principais sequestradores de carbono, né? Não são as plantas também, mas as algas, elas fazem uma grande parte desse sequestro de carbono. A Neuza dizendo que o trabalho de vocês é lindo, né? Gente, quem nunca leu, vai ler do Júlio Verne, né? Viagem ao Fundo do Mar. O livro é muito bonito e muito interessante. Acho que até mais do que bonito é interessante, né?
O Giovanni está aqui perguntando o seguinte: primeiro espantado, dizendo, gente, dá para fazer adubo? Parabéns, eu achava que dava para fazer só embalagem reciclável. E aí eu tenho o Giovanni e o Gustavo com perguntas mais ou menos na mesma linha, tá? O Giovanni está perguntando qual a composição química desse adubo que vocês fazem, se tem, por exemplo, potássio, né, sódio. E o Gustavo Feu perguntando se essas características que você falou seriam potencializadas até por conta do sódio, do sal que também tem na água salgada onde elas estão. Então, as algas são ricas ali em macro e micronutrientes, né? Ela tem potássio, nitrogênio, tem uma grande quantidade de enxofre, que é importante para o café, né? E além de micronutrientes, né? Que fazem com que as plantas se alimentem melhor desses macronutrientes, né? Além disso, ela tem mais de 60 sais minerais, né? Que também são importantes, né? Pela essa questão marinha. E também a gente trabalha ali com os terpenos, né, que são importantes também para antifúngico, antiviral. A gente está também indo um pouco para essa área. Uhum. Outra pergunta? Oi, desculpa, pode falar, Igor, perdão. Não, teve outra pergunta ou consegui responder? Não conseguiu, ele juntou, eu juntei as duas, né? Um perguntando qual era a composição química desse adubo e o Gustavo perguntando se o sódio teria influência, né, por conta do sal, do mar, né? Nessa... A gente lava bastante ela, né, para tirar justamente esse excesso do sódio, né? Uhum. Quer dizer, vocês higienizam a alga antes de fazer o adubo com elas? Isso. A gente montou uma base pioneira, onde a gente faz todo o protocolo para chegar até o bioestimulante, né? Então, tem a parte de triagem, onde a gente separa os organismos ali que não são interessantes para a gente, conchas, materiais sólidos, né? Então a gente separa esse material, faz a limpeza dessa alga e depois vai para a parte de processamento em si, que é a nossa receita, né? Então a gente faz ali virar estimulante líquido. Você já meio que respondeu a pergunta do Renato aqui. Ele falou, não seria mais fácil só triturar e jogar na terra? Ela não é... Não, né? Porque vocês precisam de estimular, né? É porque tem meios de extração que a gente consegue extrair o que a gente precisa para a planta, né? Então, justamente é o que a gente faz. A gente tenta vários tipos de extrações para a gente conseguir chegar no melhor resultado ali para a nossa cultura, o nosso objetivo, né? Uhum. Pois não, Igor? Não, pode falar. Pois agora, quanto tempo mais de testes vocês precisam fazer, vocês são obrigados a fazer, e existe aí a expectativa de se comercializar isso também? Como é essa parte para vocês? Sim. Agora a gente está indo justamente para essa parte, né? Validando isso em campo e também academicamente. A gente está com o IFES de Alegre e o IFES de Vila Velha, né, com o professor Edeogado e o professor Luiz em Alegre, onde a gente está validando em campo, né, para a gente conseguir ter um resultado e conseguir levar para os produtores esse resultado, né? Porque até então a cultura das algas ainda é muito pouca. A gente não igual a gente aqui, a gente quase não conhece as algas, né? Sim. Então os produtores rurais também não. Então a gente está levando também essa cultura de o fertilizante de algas, né? A gente trabalha junto com o ICAPé também. Então, a gente está validando isso em campo para 2025, lá para o meio de 2025, a gente está conseguindo comercializar esse produto. Mas tudo em base de muito P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, para a gente conseguir chegar no melhor resultado possível para o produtor rural. Quanto tempo para isso? Mais alguns anos, alguns meses? Não, o que acontece? Eu trabalho com algas desde 2017, né? Então a gente, ao longo desse tempo, a gente já fez diversas pesquisas, né? Começando pela parte básica, que foi entender o potencial das algas na região sul do estado, né? A quantidade de algas, espécies, depois o que elas são importantes biotecnologicamente, e agora a gente está fazendo essa parte de teste em campo. A gente acredita que lá para
junho, julho, a gente já tem diversos testes e a gente já consiga comercializar essas algas. Que legal. Agora, a gente, nesse ramo, nessa área, vocês acabam mexendo com economia, com sustentabilidade, com meio ambiente. Gera uma renda também, porque vocês precisam que os pescadores, né, acabem levando também essas algas para vocês. Como é que funciona esse processo? Eles são remunerados? É uma renda extra para eles? Como é que vocês trabalham esse entorno do negócio? Isso mesmo. O projeto, ele é socioambientalmente Viável. viável, né? A Uhum. gente leva essa sustentabilidade e alternativa de renda para os pescadores, para as marisqueiras, né? Para a população que trabalha ali com a praia. Por quê? Muitas vezes a população não sabe o que fazer com essas algas. Os pescadores jogam de volta no mar, ou então a prefeitura joga fora. Então a gente está capacitando as comunidades para elas conseguirem trabalhar com as algas, fazendo a coleta, fazendo a limpeza, o processamento, né? Então essa é a parte que a gente quer levar essa alternativa para eles, porque existe já muita cultura ali do marisco, do peixe, né? E das algas ainda não existe essa cultura de uma renda extra para a população pesqueira, né? Então, a pesca também está um pouco sobrecarregada, né? Então, a gente leva essa alternativa com as algas para ele. Qualquer alga serve? Cada alga tem um potencial, Uhum. né? As algas são divididas em 3 famílias, em 3 grandes grupos, né? Em 3 grandes grupos, que são as algas verdes, as algas pardas e as algas vermelhas. Cada grupo desse tem um potencial, né? As vermelhas são mais importantes para fármacos, né? Fazem ali o agar-agar. Já as pardas são mais importantes para o agronegócio. E as verdes, muitas são alimentação humana, alimentação animal. Então, cada uma tem um potencial. Uhum. Agora, só pintou uma curiosidade agora, Igor. Se eu estou lá, se eu sou pescador e eu recolho essas algas, eu tenho um tempo hábil para levar isso para vocês, porque elas podem acabar ressecando fora da água também. Isso é bom, é ruim? Como é que funciona esse processo para a alga chegar até vocês? Tem validade? O que acontece? As algas, quando elas ficam muito tempo fora da água, né, elas começam a liberar substâncias, metano, por exemplo, que não são boas, né? Uhum. Então a gente tenta fazer isso como se fosse um peixe. Quando ela sai da água, a gente trata igual um peixe, tentando ter a melhor higienização, ter a melhor forma possível de levar até o laboratório. Então, o mais rápido possível, assim. Então a gente combina com o pescador, quando você chegar na praia, a Algas Bio já vai estar ali. Então a gente faz toda essa parte. Ela precisa também ser refrigerada também, guardar numa temperatura mais baixa? É importante porque ela estraga, né? Como se fosse um peixe. Uhum. Ela passou uns 2, 3 dias, ela já está inviável para a gente poder processar, né? Que legal. Igor, olha, muito obrigada por conversar conosco, explicar esse processo. A gente dá parabéns aqui também junto com os nossos ouvintes, parabenizando vocês pela iniciativa. O Marco Antônio está aqui perguntando, existe a possibilidade de trazer alguma espécie de parasita com esse fertilizante? Então, é justamente o que a gente faz antes, higienização, toda a higienização, né? triagem, né? Para a gente não levar outros organismos para o líquido. Uhum. O Marton está aqui, parabéns. Igor, acompanhando sua trajetória desde o início. Lembro da gente de barquinho lá em Piúma, dando manutenção Isso nas aí. algas. Grande abraço. Legal, Marton, meu amigo. E o Giovanni perguntando se vocês já patentearam a ideia. A gente está nessa fase junto com o IFES. Uhum. A gente está justamente fazendo isso. A marca já foi patenteada, também os nossos protocolos já foram patenteados. Então, a gente também está caminhando nessa parte junto com o IFES de Vila Velha, o professor Delgado e a professora Marcela. Que legal. Bom, Patrícia. Igor, olha, muito obrigada, parabéns para você, para todos os envolvidos lá no IFES, viu, com essa pesquisa, e que venham mais descobertas aqui do Espírito Santo de vocês. A gente gosta muito de divulgar essas boas ideias. Conte sempre com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu também queria agradecer ao IFES, tá bom, por ter dado essa oportunidade, dar oportunidade para estudantes terem mais conhecimento e poderem levar ali os recursos pesqueiros para
mais além. Queria agradecer também ao Marcelo Polese, que é o diretor do IFES, e o meu professor orientador, o Thiago Holanda, e agradecer vocês por terem chegado, a gente está fazendo essa entrevista, tá bom? Também queria divulgar aqui o mestrado que vai acontecer no IFES, Campus Piúma, de Economia Azul e Bioeconomia. Vai começar em julho e agosto o mestrado, então eu queria divulgar e falar para as pessoas que quiserem conhecer mais sobre o projeto, que vão lá no IFES Piúma e conheçam a nossa base lá de processamento. Obrigada, Igor. Abraço grande, bom? sucesso. Eu que agradeço, Patrícia. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau.